Olá, bom dia. Eu me chamo Pedro Henrique Moura Perdigão. Eu sou estudante do Uniprojeção, do campus de Taguatinga. Hoje eu vou vir mostrar para vocês o modelo de ATPS, que é uma atividade teórico-prática supervisionada, solicitada pelo professor da disciplina de Segurança e Auditoria de Sistemas. E, bom, eu vou ler e explicar para vocês o trabalho em que eu gerei aqui, né, sobre os impactos da LGPD no setor da tecnologia. Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a LGPD, é como um grande lembrete de que nossos dados pessoais são importantes e merecem ser tratados com respeito. No mundo da tecnologia, essa lei causou um certo alvoroço, um agito ali. E, no decorrer do trabalho, nós vamos ver o que isso significa e como as empresas de tecnologia podem se ajustar a essa lei. Bom, primeiro tópico, 1. Consentimento para a utilização de dados de usuários. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela exige que as empresas obtenham o consentimento claro e informado dos usuários antes de coletar e processar os seus dados pessoais. Isso implica que os usuários devem ser plenamente informados sobre como seus dados serão usados, como eles serão manipulados e para que eles serão usados, por qual intuito, para qual finalidade. E para cumprir essa exigência, as empresas de tecnologia podem adotar algumas práticas. Como a criação de políticas de privacidade transparentes e interfaces de usuários claras que solicitam explicitamente o consentimento do usuário. Um exemplo são empresas de redes sociais, como o Instagram, o WhatsApp. Essas empresas, elas revisam a sua política de privacidade e apresentam ao usuário uma caixa de diálogo pop-up, que explica em uma linguagem simples como seus dados serão usados e solicita também o consentimento para cada finalidade específica, o seu consentimento, como anúncio personalizado e compartilhamento de informações para terceiros, né? Bom, o outro tópico 2, melhores práticas de proteção de dados. A LGPD também requer que as empresas adotem medidas de segurança para proteger os dados pessoais dos usuários contra acessos não autorizados ou vazamento, contra hacks, pessoas que estão ali de má índole querendo adquirir ali os seus dados pessoais para poder fazer algo ruim, né? E bom, isso inclui a implementação de protocolos de segurança, a criptografia e o treinamento de funcionários para que isso não ocorra. Bom, um exemplo. Uma empresa de armazenamento em nuvem que aprimora sua medida de segurança, adotando a criptografia de ponta a ponta e conduzindo auditorias regulares para garantir que os dados dos usuários sejam protegidos contra ameaças cibernéticas, contra hackers, né? E, bom, o terceiro tópico são algoritmos de inteligência artificial e a proteção de dados pessoais. Bom, os algoritmos da IA desempenham um papel crucial no setor da tecnologia, mas eles devem ser utilizados com responsabilidade, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. As empresas devem garantir que seus algoritmos não violem a privacidade dos usuários e não perpetuem discriminação indevida de cada usuário. Por exemplo, uma empresa de recomendação de conteúdo IA utiliza a IA para personalizar recomendações, mas implementa salvaguardas para evitar que os algoritmos revelem as informações sensíveis e criem ali umas bolhas de filtro que prejudiquem a diversidade desse conteúdo de informações de dados pessoais. E bom, o quarto tópico é a responsabilização por descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. A LGPD, ela estabelece que as empresas são responsáveis pelo tratamento adequado de dados pessoais e podem ser responsabilizados caso esses dados pessoais sejam violados. É essencial que as empresas de tecnologia tenham políticas de resposta a incidentes e planos de contingência para lidar com esses vazamentos de dados. Se uma empresa não seguir essas regras da LGPD e acontecer um vazamento de dados, ela precisa tomar medidas para poder consertar esse problema, informar os usuários afetados e trabalhar ali com as autoridades. E bom, o quinto tópico são as hipóteses legais para compartilhamento de dados. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela permite que o compartilhamento de dados pessoais em determinadas situações, como para cumprir obrigações legais ou contratuais, as empresas devem entender essas hipóteses e garantir que o compartilhamento esteja em conformidade com a lei. Por exemplo,
Uma empresa de saúde digital compartilha dados de pacientes com instituições parceiras, apenas quando necessário para poder fornecer aqueles serviços médicos, e garantindo assim que seja feito de acordo com as bases legais previstas na Lei Geral de Proteção de Dados, mantendo ali em total sigilo, privacidade e segurança os dados pessoais de cada cliente, funcionário, de cada pessoa que está ali inserida no seu banco de dados na sua empresa. E para concluir, a Lei Geral de Proteção de Dados exige que as empresas de tecnologia adotem uma abordagem mais cuidadosa e transparente em relação aos dados pessoais de cada usuário. O cumprimento da lei não apenas protege a privacidade dos indivíduos, mas também ajuda a construir uma confiança e uma credibilidade daquela empresa juntamente aos seus consumidores.